por incrível que pareça, comparado com as anteriores, essa história até que foi bem normal. Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Friday e hoje vamos encerrar o livro 8 com a terceira história, What We Found, o que achamos. Então vamos nessa, né? O nosso protagonista é um rapaz chamado Hudson Ford, ele tem 23 anos e ele trabalha na atração de terror Fazbear Friday, lá de Five Nights at Freddy's 3. E ele tem dois amigos, né, que são o Barry e o Dwayne, que estão transportando caixas com recordações da Fazbear. E eles pedem ajuda, só que ele fala, né, que ele é um guarda, não é da equipe de montagem ou construção. E aí o Barry e o Dwayne estão tentando empilhar algumas caixas quando uma cai, né, e um braço amarelo sai dali. O Dwayne pega, né, pra ficar zoando e o outro braço que aparece ali é um amarelo segurando um prato com um cupcake. No caso, são os braços da Chica, né? E o Hudson, né, fica muito assustado, apavorado com essas coisas, mas enfim. Enquanto eles estão ajeitando as caixas, né, o Hudson entra no prédio e vai até o escritório verdadeiro. Pois essa atração de terror, né, tem várias salas. Na verdade, é como se fosse uma combinação de várias pizzarias da Freddy's mesclado com as histórias, as lendas urbanas, né? E também tem um escritório de segurança falso, mas o Hudson fica no verdadeiro. E essa atração de terror, tipo, só tem umas 2 semanas que o prédio abriu, mas eles estão deixando a atmosfera do local como se estivesse abandonado há uns 30 anos. Eles até treinaram alguns ratos, né, para soltar no escritório falso. Eles tinham um cantinho lá para ficar na grade de ventilação. E as ventilações, né, os dutos dessa atração de terror são enormes. Dá para uma pessoa ficar lá dentro. E, tipo, como o Hudson é alto, mas é magro, daria para ele ter um piquenique dentro dos dutos se ele quisesse. Mas enfim, basicamente, né, o Barry e o Dwayne eram caras bem sucedidos e eles estavam trabalhando ali por um tempo, pois eles iriam, né, pra Marinha, eles iriam tentar entrar pro SEAL e tal. E no passado, o Hudson, Barry e o Dwayne eram inseparáveis, eram que nem os três mosqueteiros, até, né, que o pai do Hudson, Steven, morreu. Então, a mãe do Hudson casou com um cara chamado Lewis. Ele consegue ser mais desprezível que o Myron, o padrasto da Angel. E ele vivia... O Hudson agora pegou trauma, né, do cheiro de cereja, pois o Lewis sempre ficava, né, fumando tabaco no cachimbo de cereja preta dele. E, bom, o Lewis abusava do Hudson. Ficava abusando tanto verbalmente como fisicamente. Batia nele, espancava, só por diversão. E, enfim, né? Basicamente, embora eles continuem amigos, eles acabaram seguindo por caminhos separados, né? O Barry e o Dwayne foram mais atléticos, mais bonitões no colégio, alunos bons, enquanto o Hudson, ele ficava mais ignorado, ele era mais ignorado, a saúde dele já não era tão boa, porque o Lewis vivia batendo nele, então ele não tinha uma resistência física no corpo para se alistar no time de beisebol, para se inscrever lá. E também a mãe geralmente tomava mais comprimido nutritivo do que ia no mercado comprar comida. Então o Hudson também era muito magricela. E aí, né, eles seguiram caminhos meio separados, mas ainda assim eles tentavam incluir o Hudson na vida deles, né? E aí veio o incêndio, que piorou tudo. Mas essa parte do passado do Hudson a gente vai explorar ao longo da história, tá bom? Ele vai fazer a ronda dele pelo local, pois depois que ele terminar o turno, porque ele trabalha 2 turnos na Fazbear Fridays, ele trabalha de tarde e de noite. E aí beleza, né? Depois disso ele vai entregar as chaves para um outro guarda lá do local que se chama Virgil. Ele já é um senhorzinho, mas enfim, ele vai fazendo as rondas e deixa pra ir no salão de jantar, que é o local que mais apavora ele logo no começo, pra tirar logo da reta. Ele olha, tá tudo normal. As decorações da Fazbear Friday são muito bizarras, dão arrepios nele, né? E ele lembra da Faith, que é uma jovem, né, que tá trabalhando meio período ali, porque ela faz uma faculdade de artes e ela tá trabalhando com a equipe de design.
E como a Faith é nova na cidade, né, ela não conhecia muito bem o Hudson. E eles jogando papo aqui, papo vai, papo vem, ela admitiu que gosta dele e perguntou por que ele não chama ela para o encontro. Então ele convidou ela, né, os dois foram comer uma pizza. E aí o encontro foi perfeito. Aí 5 horas depois ele até ligou para ela, né, para convidá-la para um segundo encontro, mas aí ela já tinha a essa hora ela já tinha escutado sobre a reputação dele. E ela falou: "Você fez isso?" Nesse momento, o mundo do Hudson desmoronou, né? Ele já ficou muito irritado com ela e disse: "Ah, o que você acha?" E ela: "Bom, acho melhor mantermos as coisas de forma profissional no trabalho, tá?" E aí a Faith se distanciou do Hudson. E aí, né, o salão de jantar tem estátuas dos animatronics no palco. Ele vai lá conferir a área do fliperama. Ele confere a cozinha, né, que tem fornos industriais gigantes. Dá pra uma pessoa, um adulto, caber lá dentro, sentado de boa. Ele vai até os banheiros, né, que é no finalzinho da ronda dele. E ele evita se olhar no espelho. Não que ele tenha uma aparência feia, ele é até um cara bonito. Mas se ele se olhasse no espelho, ele teria que encarar a si mesmo. E encarar a si mesmo significava encarar o passado dele. Ele não podia fazer isso direto, só em pedaços. Então ele vai na lojinha de presentes, onde tem muitas coisas lá. E beleza. Depois disso, ele vai com o Barry e o Dwayne até o Charlie's, né? Que é uma sorveteria que eles iam quando eram crianças. E eles dão carona pro Hudson porque ele não tem carro. E ele reclama, né, desse emprego na Fazbear Fridays, mas foi o emprego que melhor pagou ele até agora. E eles vão, pedem os sundaes, vão falando um pouco sobre o passado. E quando chegou, né, a conta, o Barry e o Dwayne nem pediram para o Hudson pagar, pois, afinal de contas, tirando o aluguel do apartamento e algumas outras despesas, o Hudson só ia ficar com 123 dólares e 67 centavos na conta. E esse dinheiro seria para comida e passagem de ida e volta para o trabalho de ônibus, né? E assim, ele até pensou, né, em ir para a Marinha, alguma coisa, mas ele tem 2 discos fundidos na coluna por causa dos abusos provocados pelo Lewis e o pulso dele também foi quebrado pelo Lewis no passado e não foi ajustado corretamente. Além disso, Hudson também tem uma lesão no nervo. Então, poxa, já dá pra ver como a vida dele é terrível. Mas enfim, eles começam a conversar, né, sobre a avó do Barry, que faz uma comida deliciosa, e eles acabam entrando no tópico da conversa da vovó Foster, né, que é a avó do Hudson. E ela fica mexendo com alguns bonecos voodoo e costuma dizer que se o pelo na nuca da pessoa começa a se arrepiar é pra ela ficar alerta, pois tem perigo não, problemas à vista, né? Basicamente, a vovó Foster é uma vidente, mas ela não tem uma fé, uma crença específica. Ela só usa boneco voodoo porque ela gosta. Ela acredita no que acredita, por isso que funciona pra ela, basicamente. Mas enfim, o Barry e o Dwayne falam, né, que a Fazbear Fridays é só um lugar passageiro, porque o Hudson admitiu que ele estava apavorado com aquele lugar. Mas ele, ó, pra vocês é só passageiro, mas eu tô preso lá. Eles: "Não, Hudson, acredita, as coisas vão mudar." Ele: "Eu sei que as coisas mudam." Ele lembrando da Faith, né, que passou a tratar ele de uma forma diferente. Eles: "Não, cara, a gente tá falando, as coisas mudam pra melhor." E aí depois eles dão uma carona, né, deixam o Hudson em casa. Ele mora num apartamento que fica no porão de um estúdio. Ele bota uma sopa lá no fogo pra esquentar, né? E ele lembra um pouco do passado. O pai dele, ele ficava lutando, né, contra uma doença mental. E geralmente ele ficava feliz em viagens em família, mas ele escondia a dor que ele tinha, né? E quando Steven se envolveu em um mau negócio, acabou custando a pequena empresa dele. E, consequentemente, o dinheiro que a família ganhava. Então o Steven não aguentou a pressão e... cosplay de Sayori cometeu o oposto de viver. Pesado, pesado. E o pior, depois disso, a vida do Hudson foi ladeira abaixo. A mãe dele casou com Lewis, ele passou a sofrer bullying na escola. Não só dos valentões, mas também dos professores, porque as notas dele começaram a cair e ninguém estava nem aí. Tem até um professor de álgebra, né, que é o Sr. Atkin, que chamou ele de estúpido na frente da turma inteira. E o Lewis em casa não ajudava em nada, ficava dizendo: "Ah, você não é nada, você é menos do que nada."
Você é o quê? Uma fumaça. O que é bem irônico, né? Considerando o incêndio. E ele lembra que a vovó Foster costumava dizer que o calor e o fogo expurgavam, né? Afinal de contas, de certa forma, o Lewis foi expurgado, né, de alguma coisa. Por exemplo, a mãe dele e... O Lewis não, o Hudson, perdão. O Lewis e a mãe do Hudson morreram no incêndio que teve na casa deles. Mas isso não tirou o tormento que o Hudson tinha, só piorou. Pois aí que tá. Teve um incêndio, o Lewis morreu, a mãe do Hudson morreu. Aí eles pensaram, ah, beleza. Porque quando eles concluíram que não foi acidental, eles pensam que não foi natural, né? O incêndio, perdão. Aí o Hudson pensou, ah, beleza. Dado o histórico abusivo do Lewis, eles vão falar que ele foi o culpado. Só que não. Eles se voltaram para a vítima. Acusaram o Hudson de ter cometido o incêndio. E por causa disso, ele ficou com uma má reputação na cidade. Não conseguia arrumar um emprego decente por causa disso. E enquanto o Barry e o Dwayne estavam lá na faculdade, ele estava lá penando, pulando de um emprego para o outro. E aí, só então, né, que eles voltaram para a cidade. Ele estava trabalhando como caixa na conveniência. E então o Barry e o Dwayne falaram, ei cara, vem trabalhar com a gente aqui nessa Fazbear Fries. Aí depois de uns meses nós vamos para a Marinha. E é um plano ideal, se não houvessem essas complicações com o Hudson, né? Tipo, a lesão no nervo, o pulso, os dois negócios lá nas costas, né? Enfim, a vida do Hudson é uma porcaria. E aí ele se dá conta de que a sopa queimou. E aí, beleza, né? Ele vai pro turno noturno dele lá na Freddy's, ele passa pela Baía do Pirata, né? Ele lembra que a Faith tinha colocado uma sala separada para dar um destaque maior. E beleza, ele termina a ronda, volta pro escritório, é 1h50 da manhã, ele fica observando lá os monitores, né? E tipo, a única coisa que deixa ele preocupado no escritório é que em cima tem uma grade de ventilação enorme. E ele fica perguntando, será que nada, ninguém vai me observar daí de cima? Ele levou um cobertor de casa, né, e deixou cobrindo ali. E aí, beleza. No dia seguinte, o Hudson voltou, né, já era quase meio-dia. O Barry e o Dwayne iam ter intervalo de almoço em 15 minutos. O Hudson faz a ronda inicial dele. Depois volta para o escritório, né, e o Barry trouxe a comida da avó dele para eles comerem e tal. Só que aí que tá. O Barry saiu no encontro com a Faith. E ele gostou muito. E aí o Hudson ficou meio assim, né? E o Barry comenta que a Faith disse que eles já tinham ido no encontro, mas não tinha dado muito certo. Ele disse, ó, cara, você tá tranquilo? Tem algum problema se eu sair com ela? Ele, não, relaxa, tô de boa. Só que aí ele fala, não, ó, não tô com fome não. Que o Barry foi esquentar a comida pra dividir pros três, né, no micro-ondas. Ele, não, eu tô com fome não. E o Dwayne, deixa pra mim. Ele, não. Eu vou separar aqui e você come mais tarde, tá, amigão? E aí o Hudson fica olhando assim as câmeras, meio distraído. E eles perguntam o que foi, né? Ele, olha, é que quando a Faith descobriu sobre o incêndio, acabou, né, trazendo o meu passado de volta à tona, essas coisas. E é bem difícil de se lidar. Mas enfim, né? Eles continuam lá, dá 5 horas, né? Eles perguntam, ei, quer vir jantar com a gente? Só que eles, não, eu tenho que visitar minha avó. Eles, quer um carona? Ele, não, eu vou andando. E ele vai andando, né, pelo centro, acho que umas 10 quadras até chegar na casa da avó. E ele lembra que ela falou que aromas tinham poder, né? Cheire coisas boas e você terá coisas boas. Não cheire coisas ruins, elas são mais do que isso. As coisas são mais do que aparentam ser, né? E ele chega, vai visitar a avó. E, tipo, ela abre a porta bem antes dele bater, né? E diz, você tá atrasado. Sendo que ele nem avisou que tava vindo, né? Ele abraça a avó e tal. Ela tem uns 82 anos. E ela já começa a falar, né? Meio distante, dizendo, olha, deixa isso pra trás. Ele, o que, vó? Ela, se demita. Ele, não, eu não posso, meu emprego e tal. Eu não vou me demitir, vó. E ela, tá bom. O seu caminho é seu. E aí depois disso ela volta ao normal e diz, ei, vamos comer uma pizza? Mas enfim, né? No dia seguinte, o Hudson tá lá no escritório, né? Quando o Barry e o Dwayne chegam bem empolgados. Pois eles falam que o pessoal dos carregamentos encontraram algo numa sala secreta numa pizzaria. E vão levar, né, pro salão interno. Eles carregam uma caixa
E o Hudson lembra, né, que os amigos dele são bem corajosos. O Dwayne, ele faz tudo na lata e o Barry já salvou um gato escalando uma árvore de 30 metros, né? E ele gostaria de ter sido valente para se impor contra o Lewis mais cedo, mas enfim, né? Basicamente, eles abrem a caixa e falam, né, que é um animatrônico velho. O Hudson até aprendeu no passado a meio que fechar os olhos assim, para mudar as perspectivas, para não ficar com tanto medo das coisas. E eles vão, né, tentar pendurar o animatrônico na parede. E eles perguntam, né, se o Hudson quer fazer alguma coisa com eles. Inclusive, ele até perguntou da linha telefônica quando iam instalar, né? Eles disseram que só iam instalar no dia seguinte, no prédio. E aí o Hudson disse que não vai poder sair, pois o Virgil ficou doente e o Hudson vai ter que passar a noite ali. Basicamente. Ficar até de manhã cedinho, no turno que era pra ser do Virgil. E aí eles dizem, ah, beleza. Então o Hudson decide fazer uma ronda inversa, né? Em vez de começar pelo salão de festas, ele deixa por último. Só que isso faz com que ele dê de cara logo com o animatrônico, né? E é um coelho meio verde, com as orelhas meio rasgadas, cheio de parte aberta assim. Você já deve imaginar quem é, né, galera? Nosso queridíssimo homem por trás do ruim, William Afton Springtrap. Essa história, assim como Room for One More, é uma reimaginação dos eventos. Como o Room for One More é uma reimaginação de Sister Location, essa é uma reimaginação de FNAF 3. Mas, enfim, né? O Hudson, ele nota uma coisa estranha, né? Que é o tecido lá da pele, ele vai tocar e ele escuta uma voz falando, é de verdade. Se você não fosse tão estúpido, eu te contaria mais. Só que aí que tá, essa voz que o Hudson viu é do Sr. Etkin. Ele olha em volta, né, vê que tá numa sala de aula, mas quando ele olha de novo, ele vê que tá na Fazbear Frights, né? Então ele enfia o cacetete dele na boca do coelho, escuta um barulho, né? E ele olha pro chão, tem um dente caído. Ele não lembra se o dente já tava ali ou se caiu agora. Mas ele tenta tirar o Springtrap dali da parede, só que ele tá preso por ganchos. Ele, pelo menos mal, né? Ele vai até o salão, né, de jantar, ele decide fazer a ronda como ele sempre fez. Só que ele ainda fica em dúvidas, né? Tipo, se eu não tivesse sido grosso com a Faith, se eu tivesse tentado explicar a situação, será que as coisas iam ser diferentes? Só que aí beleza, né? Ele vai até o fliperama, começa, né, a batucar lá com o cacetete no fliperama, porque é a rotina dele. Só que ele escuta uma cantoria. Ele olha para trás, pro salão de jantar, e os animatrônicos, não são animatrônicos, né? As estátuas que estavam no palco começam a se mexer e cantar. Ele, não, ele começa a batucar de novo lá, para abafar os sons. Ele, não, isso não é real. Só que aí o cacetete é arrancado da mão dele, ele é jogado para trás, a cabeça dele bate numa mesa do quarto. E aí ele vê o Lewis, né, lá, reclamando com ele, e a cabeça dele cortou, né? Chega e começa a descer o sangue. Só que aí quando o Hudson se dá conta, ele não tá no quarto de infância dele, ele tá lá no fliperama da Fazbear Frights, e o fliperama que ele bateu a cabeça tá lá com uma marquinha de sangue na quina. Então ele volta pro escritório para pegar um kit médico, né, enfaixar a cabeça, só que ele percebe, ele perdeu o cacetete. Então ele pega um martelo que estava ali, né, que ele esqueceu de devolver para a equipe de construção, que ele tinha pego emprestado para consertar a mesa uns dias antes. E aí beleza, né? Só que quando ele pega o martelo, ele vai olhar nas câmeras, cadê o coelho? O coelho não tá preso na parede. Então ele sai da sala, né, vai olhar lá no corredor, no salão interno. O gancho tá vazio. Cadê o Springtrap? Mano, essa história tem uma atmosfera, uma imersão sensacional. E aí, né, ele decide ir até o banheiro pra lavar o rosto, né? Só que ele escuta lá a voz do seu Ed falando estúpido, estúpido, estúpido. E tipo, ele tava lavando a mão, levando a testa e o rosto meio assim, né? Só com a mão, porque a outra ele tava segurando o martelo. Aí ele vai, baixa o martelo na pia. Nesse momento ele é puxado pra trás, pra dentro de um box. E a cabeça dele é enfiada com tudo na privada. Ele escuta, né, a voz dos valentões do passado e dão descarga com a cabeça dentro. Ele vai, levanta, né, começa a tossir, sentindo cheiro de mijo e essas coisas. Ele volta lá pra pia, né, do banheiro da Fazbear Frights, lava o rosto. Só que quando ele olha pro box, que ele foi arrastado pra dentro, tá completamente seco. Era pra estar molhado, porque a cabeça dele foi enfiada na privada, né? O que é que tá acontecendo? Então ele pega o martelo, decide voltar pra sala, pro escritório, né? Só que ele escuta uma risada.
Ele, sem entender de onde vem, né? Ele olha pra cima, tá ok. O Springtrap no duto de ventilação rindo da cara dele, com a cabeça assim. É o que esse cara faz? O Hudson vai e taca o martelo no Springtrap. Corajoso, hein? Mas enfim, ele decide que não vai deixar isso impune, porque, poxa, ele precisa saber onde o coelho tá e ele não vai ficar covarde, né? Então ele vai, entra num box, sobe na ventilação e começa a caçar o coelho. Ok, né? E aí ele vai caminhando, escutando uns sons aqui e ali. Aí, uns 6 metros à frente, ele encontra uma cabeça de animatrônico. Ele bate a cabeça assustado, né, no teto da ventilação. Ele vê que é a cabeça de quem? Do Freddy. Ele vai, né, continua andando mais um pouco, encontra outro animatrônico, bate a cabeça de novo e atica. Só que a cabeça está presa no corpo e só sobrou, né, um ombro, um braço e uma mão. Só. Ele continua andando na ventilação, encontrando mais algumas cabeças aqui e ali, escutando alguns sons, né, mas sempre que ele olha para trás, não tem nada. E ele pensa, não, eu nunca vou ganhar um jogo de esconde-esconde no duto de ventilação. Então ele tenta sair dali, né? Ele tá totalmente desorientado, sem saber onde ele tá no prédio. Ele vai seguindo rumo à luz, mas alguma coisa puxa, agarra o pé dele. Ele vira para trás achando que não é nada, mas é a Tika que tá segurando o pé dele. E ele escuta a voz da Faith dizendo, eu gosto de você. E aí a mente dele vai para o encontro dele com ela na pizzaria, onde ela falou que gostava muito dele, ele era um cara legal, ela até pegou na mão dele, né? Só que aí ele percebe que quem tá pegando nele é a Tika. Ele até tenta tirar, né, a mão dela com os dedos, mas ela vai e agarra a mão dele, começa a puxar. E ele escutando lá a voz da Faith. Então ele vai, se vira, vai se arrastando, dá um chute na grade de ventilação embaixo, vê que eles estão atrás do palco, né? Ele se atira e usa o peso para jogar a Tika embaixo. Ela cai no chão, né? A pegada afrouxa. Ele vai e chuta ela para uma pilha de fantasias que tinha ali longe. Só que então as fantasias, né, esses pedaços, começam a rasgar a Tika todinha em pedaços. E aí ele lembra, né, de quando o encontro acabou, ele levou a Faith para casa, tentou dar um beijo nela, mas a colega de quarto dela apareceu e interrompeu, né? Então ele lembra que provavelmente foi a colega de quarto que foi a X9, falou sobre o passado do Hudson. Só que aí que tá. Ele tá sem o cacetete e ele tá sem o martelo. O que é que ele vai fazer agora? Então ele decide ir pra cozinha, né? Porque o pessoal da atração resolveu transformar numa cozinha mesmo ali. Ele pega uma faca de açougueiro e um rolo de massa. Ele volta pro escritório, faz uma nova bandagem na testa. E ele pensa, não, caramba, eu fui burro, eu posso sair do prédio, eu tenho as chaves. Só que quando ele bota a mão no bolso lá da calça, no cinto, né? Cadê a chave? Será que foi o Leão e a Nilce que pegaram? Eu não sei, mas cadê as chaves? E ele pensa, ótimo, e agora? Eu tô preso aqui. Ele, não, pelo menos no meu escritório eu tô seguro. Só que aí, alguma coisa começa a bater na grade da ventilação, lá em cima. E ele escutando a voz do Sr. Edkin falando estúpido, 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 um monte de perguntas de álgebra. Então um monte de boca de animatrônico e de fantasia começa a cair do duto em cima dele, começa a atacá-lo, fazendo um monte de perguntas de álgebra. Sobe em cima dele e eles lá, dizendo estúpido, estúpido, estúpido. E aí uma boca até tenta entrar na dele, ele fica lá tentando se afastar, ele caiu no chão, ele não aguenta e faz xixi nas calças. Então ele vai, se encolhe e fica assim, cantarolando pra si mesmo. Passa um tempo, ele consegue se levantar, percebe que as bolsas sumiram, né? Aí ele pensa, não, eu preciso me limpar. Só que aí, quando ele sai pro corredor, né? Alguém agarra ele pelo braço e arremessa ele longe. E nisso, o pulso dele quebra. E aí as partes de animatrônicos que estão na parede, né? Começam a ganhar vida. E, tipo, tem um braço que tá com o cacetete dele, o outro braço tá com o martelo. E aí, né, ele tenta se afastar para uma parede, mas o gancho do Fox arranha as costas dele. Ele escuta na voz lá do Lewis dizendo, levanta sua marica. E ele vai, vira o pulso quebrado assim para ver o relógio. São 2:08 da manhã. Ele ainda precisaria aguentar 4 horas antes do Barry, do Wayne e dos outros chegarem no edifício. Mas ele pensa, não, ok, eu posso ficar aqui por 4 horas. Só que ele escuta a voz do Lewis vindo na direção dele. E quando ele vira a cabeça, é o Springtrap.
E o Springtrap tá falando com a voz do Lewis. Ele tá vindo na direção dele. Ele até tenta, né, pegar o rolo com a mão direita dele, que tá boa, pra se defender, mas aí ele nota. A faca tá lá no chão e o coelho tá se aproximando dela. Então ele vai se arrastando, consegue pegar a faca. Ele vai, né, tentando assim, atacar o coelho, só que o coelho chega perto e o Springtrap consegue fazer um corte no bíceps do Hudson com a faca. E ele escutando lá, né, a voz do Lewis, que nada dividido no meio é nada. E o Lewis falou isso quando cortou o Hudson com a faca antes do incêndio. Na verdade, a faca foi o motivo do incêndio. E aí, né, o Hudson tenta se afastar para uma parede, mas uma das bocas morde o antebraço direito dele. Ele começa a correr lá pelo corredor. E quando ele chega no final, ele olha para trás. Não tem ninguém lá. O Springtrap sumiu. E aí, né, ele olha pro braço, ele vai tentar tocar, que tá ensanguentado, só que a mão dele já tá com sangue. Ele se questiona, será que ele mesmo se cortou? Mas enfim, a questão é, ele está sem material para fazer os curativos, pois o que tinha no kit médico já acabou. Aí ele lembra, tem toalha na lojinha de presente, eu vou até lá. Só que aí que tá, ele também perdeu o rolo de massa. Então ele não vai voltar pelo corredor. Ele decide ir, né? Ele passa pela Baía dos Piratas, só que a cortina se rasga com um gancho. E quem tá com o gancho do pirata não é o Foxy, é o Springtrap. Então ele começa a correr, né? Ele olha pra trás, o Springtrap não tá perseguindo ele. Mas, já que ele tava ali, seria bom, pois quando ele passasse pelo salão interno, o Springtrap não estaria pendurado ali, né? Só que quando ele passa, o Springtrap tá lá, pendurado, no mesmo canto. O que que tá acontecendo, gente? E aí, né, ele passa, vai até a lojinha de presente, se enrola com as toalhas, mas elas começam a cair, então ele usa uns elásticos de cabelo da Tika pra deixar as toalhas presas. Ele vai sair da lojinha de presentes para tentar arrombar a porta de entrada, só que ele sente o cheiro do cachimbo de cereja. Ele é lançado no ar para o outro lado do saguão, ele sentiu uma dor nas costas. Ele lembra de uma memória do Lewis, que pegou os brinquedos dele, fez uma muralha na frente da porta do quarto. E aí quando o Hudson vai meio assim, ele olha para cima e vê que tem uma grade de ventilação aberta, que só está sendo segurada por um parafuso. Ele pensa, seja lá quem me jogou entrou no duto, né? Só que ele se vira para tentar ir na direção da porta, só que tem uma barreira de brinquedos da loja de presentes ali, preparada, né, só olhando para ele. O Hudson percebe que ele tem que se esconder em algum lugar. E ele lembra do que a avó falou para ele, né? O calor expurga, o fogo cura. Então ele lembra da lareira, ele estaria seguro lá. Então ele vai até a cozinha e entra no forno industrial e fecha a porta. Então ele volta para o passado, na noite do incêndio, e nós finalmente descobrimos o que aconteceu, né? Ele arrancou a faca da mão do Lewis e ameaçou ele, dizendo, me deixa em paz, nunca mais toque em mim, eu vou contar para todo mundo o que você faz. Ele, você não vai dizer nada, garoto, eles vão achar que sabem o que precisam saber. E aí o Lewis foi para a cozinha, né? E aí o Hudson se escondeu na lareira, e quando ele se deu conta, tinha fogo na lareira e na casa. Ele mal escapou com vida. As queimaduras na perna, né, deixaram danos no nervo que impediram que ele entrasse para a marinha. E ele fica se questionando o que aconteceu. Ele lembra que ele conseguiu pegar o isqueiro do Lewis e ele acendeu. Só que aí que tá, o fogo, né, pegou nas cortinas e se espalhou pela casa. Então, tecnicamente, o Hudson foi responsável pelo incêndio, mas aí que tá, foi de propósito ou foi um acidente? Aí que tá. Só que como se as coisas não pudessem piorar, o forno liga. O Hudson tenta abrir a porta, né? Mas ela não abre. Ele tá preso. Alguém do lado de fora ligou o forno. E ele escuta a voz da vovó. Ela, Hudson, ele, vovó, me tira daqui. Ele olha pra fora, não vê ninguém. Só que a voz da avó não tava vindo de fora. Tava vindo dali de dentro do forno com ele. E ele, vó, me ajuda. Ela, o seu caminho é seu. O forno ficou mais quente e mais quente ainda. Então, corta a cena pro Barry e pro Duane, né? Que estão comentando que é que eles vão sentir mais falta quando eles forem pra marinha, né? E o Barry diz que normalmente seria a comida da avó, mas ele conheceu a Faith, né? Só que eles acham estranho, pois eles que têm que abrir o prédio. Normalmente, essa hora, o Hudson já estaria por ali, né? Cadê o Hudson? Deve estar no escritório. E eles vão, sentem o cheiro de alguma coisa queimando.
Eles caminham pelo prédio, né? Vem que tá tudo do jeito que eles deixaram. Até o Springtrap que tá preso lá. E aí ele vê, né, o dente que tava caído no chão. E o Dwayne fala, eu colo isso depois. Eles vão até o escritório, mas tá vazio. Eles perguntam, onde que o Hudson se meteu? E aí o Dwayne sugere, talvez ele tenha ficado esperto e deixado essa cidade de lixo pra trás, né? E o Barry fala, olha, eu vou sentir falta dele, mas ele precisa de um recomeço, né? E o cheiro tá mais forte ali, eles acham que vem da cozinha, então eles vão investigar. E o Barry fala, eu tenho pena do Hudson, o pobre merece que algo dê certo. Fim da história. Gente, coitado, véi! O Hudson sofreu muito. Eu acho que ele só não sofreu mais do que o Jake, porque aquilo ali ninguém merece também. Mas, poxa, velho, coitado do Hudson. Eu amei essa história, muito imersiva, muito boa. Eu dou um 9,8 pra ela. Tá no meu top 3 de Fazbear Fridays, é isso. Caramba. Mas fica aí a pergunta, a dúvida, né? O incêndio foi acidental ou de propósito? Coloque aí nos comentários. Mas esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you